Amém, glória a Deus. João Tiago está profetizando, não tá, Neide? Tá chegando um netinho por aí, né, Neide? Amém. Vocês estão animados para receber, continuar recebendo do Senhor, porque nós já recebemos muito através dos louvores, amém? Queria agradecer vocês, obrigada, gente. Então vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem algo precioso para comunicar ao nosso coração. Pai, nós estamos aqui com expectativa, nós queremos receber, Pai, de tudo que o Senhor tem para proporcionar para as nossas vidas, porque sairemos daqui diferente do que entramos, com a nossa mente mudada e cheios daquilo que o Senhor tem de poderoso para as nossas vidas nessa noite. Fale aos nossos corações, eis-nos aqui, Senhor, nós dizemos eis-nos aqui. Fale conosco, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para receber e para transbordar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém, aleluia. Então, queridos, o ano começou com programação nova, né? Ano novo, programação nova. Então, você está no culto de quinta, que chama Quinto. Então, não poderíamos deixar de dizer ou deixar de falar sobre fé. Esses dias o Tiago veio, né, falando um pouquinho sobre o irmãozinho dele lá em Goiatuba. Que quando o pai dele ia para o culto, sempre levava o irmãozinho. Ele tinha ali na faixa dos 12, 13 anos de idade. E todas as vezes que o Tiago ia ministrar, ele ia com o pai. Mas chegou um tempo que ele não estava indo mais, não. Aí ele virou para o pai dele e falou, não, pai, eu não vou mais no culto, não. Porque eu só vou lá, vai falar só sobre fé. E aí? É o nosso combustível, é o nosso estilo de vida. Se nós não falarmos sobre fé, como vamos viver? Porque o justo, ele vive como? Pela fé. E nós somos justos, justificados pelo Senhor. Amém? Eu me lembro também quando eu cheguei nessa igreja, no Verbo da Vida. O Renato ministrava, ele também, eu tinha o mesmo sentimento do irmão do Tiago. Meu Deus, vai falar de fé de novo. Mas esse é o nosso estilo de vida. Amém? A palavra se renova nos nossos corações e é segurança para nós. Por quê? Porque nós precisamos a cada dia nos alimentar da palavra. Se não fosse assim, então para que vir à igreja? Não, eu já fui um dia, já recebi da palavra, então não preciso mais ir. Não, nós precisamos nos alimentar diariamente, é o nosso alimento. Amém. Nós não comemos todo dia. A gente acorda, toma café da manhã. Acorda, almoça. Né? Depois do café, almoço. Depois tem café da tarde. Depois tem jantar, não é? No mínimo tem essas refeições. Então, todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra. Ela é o nosso combustível. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confissão de fé. Amém? Nós vamos falar sobre confissão de fé. E quando eu digo para você confissão, às vezes nós, por ouvir essa palavra em outros contextos, logo pensamos, é confissão de pecado. Mas mesmo assim, em João 1,9 diz que aqueles que confessam seus pecados, está falando para crente. Não está falando para aquele que não conhece a palavra, não. Aqueles que confessam seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas hoje nós vamos falar sobre confissão de fé. Amém? Estamos falando para cristãos, crentes, nascidos de novo. Amém? Então vamos lá. Queria começar falando com vocês um pouquinho sobre o significado dessa palavra. Quando nós falamos confissão, a palavra significa homologia. E essa palavra vai significar aí no Strong, dizer a mesma coisa, concordar, admitir, declarar abertamente. Então, o Strong, ele traz esse significado como concordar com Deus.
Então, quando você está confessando, fazendo a sua confissão de fé, você está concordando com o que a palavra diz. Você está dizendo o que Deus disse em sua palavra. Você está falando, dizendo as mesmas coisas. E nós precisamos fazer isso diariamente, confissões de fé. Porque é através da nossa boca, e nós vamos olhar alguns versículos e entender por que é falando que eu preciso falar. O confessar não tem como confessar calados. O confessar é simplesmente falando, abrindo a nossa boca. Amém? Então, confessar significa concordar com Deus em palavras e atitudes. Amém? E eu queria ler com você o primeiro versículo que está lá em Hebreus. Vou pedir à mídia para nos auxiliar. Hebreus, vou abrir aqui também. Eu vou abrir aqui que vai ser mais rápido. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Que diz assim: guardemos firme a confissão. Quero parar aqui. Essa versão é qual versão? Atualizar. Revista atualizada. Mas nós temos uma versão na King James que vai falar que essa confissão é uma confissão de fé e não uma confissão de esperança. Porque fé, cadê os remáticos? Hebreus 11, 1. Fé é para hoje. Fé é certeza, fé é convicção. Quando nós dizemos esperança, é aquilo que estamos ainda aguardando. Então não traz a conotação de hoje, mas do futuro. Então, na King James, quando você chegar na King James e for ler, lá vai dizer assim, ó: guardemos firme a confissão da nossa fé. Tem King James aí? Se tiver, vocês colocam aí, por favor. Guardemos firme a confissão da nossa fé, sem vacilar. A palavra diz que precisamos guardar. Então, se a palavra diz que nós precisamos guardar, significa que em algum momento pode ser que nós não guardemos. Então, ela está nos chamando a atenção, né, para que nós possamos guardar a confissão. E continua dizendo, sem vacilar. E por que nós vamos fazer isso? Porque fiel é aquele que fez a promessa. Ei, queridos, Deus é fiel. Se você permanecer sem vacilar, com a sua confissão de fé, falar o que a palavra diz, concordar com o que Deus disse na palavra, vai acontecer. A palavra disse que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Amém? Aleluia! Então, nós estamos aí começando nosso desenvolvimento da palavra confissão de fé, que está lá em Hebreus 10, 23. Amém? E aí eu trouxe uma pergunta para vocês, quero continuar dizendo sobre isso. Por que guardar firme? Por quê? E aí eu tenho 3 pontinhos aí, que às vezes vocês podem acrescentar. Por quê? Porque as circunstâncias vão tentar te fazer soltar. Então, guarde a confissão da sua fé. A circunstância vai tentar te parar. Mas se você sabe sobre a palavra, confessa o que Deus disse e não o que a circunstância disse, vai acontecer. Outro ponto, a pressão vai tentar te calar. Nós vamos ver que é falando, por isso confessar, não tem jeito de confessar calado, é só falando. Então as pressões vão tentar fazer com que você se cale. E se você se calar, é impossível confessar. Como guardar algo, sendo que a pressão está me deixando ficar calada?
Então, mais uma vez, Hebreus 10, 23 diz: guarde firme a confissão da sua fé. Guarde firme a confissão da sua fé, sem vacilar, sem vacilar, amém? E o terceiro ponto, o problema vai tentar mudar a sua fala. Porque o problema, ele vai tentar fazer com que você fale sobre ele. Só sobre problema. Mas nós aprendemos aqui que confissão é falar a palavra de Deus, é concordar com Deus, não concordar com o problema. Porque o problema, ele vai ser leve e momentâneo nas nossas vidas. As circunstâncias, as tribulações. E nós vamos passar por elas. E não vamos permanecer nelas. Por isso é importante guardar firme a confissão da sua fé. Sem vacilar. Quem não guarda firme, troca a confissão da fé pela confissão do problema. Quem não guarda firme, troca a confissão da fé pela confissão do problema. E isso, queridos, nós precisamos fazer dia após dia. Amém? Então, nós precisamos entender o que nós estamos falando. Peraí, opa, será que eu estou falando problema? Será que eu estou falando a palavra? Será que eu estou confessando fé? Amém? É algo que nós precisamos fazer. Entender o que a nossa boca tem falado. A palavra na boca precisa estar alinhada com o que o seu coração crê. Então, os seus pensamentos vão tentar fazer com que você fale o que não está na palavra. Os seus pensamentos, o que você pensa, vai tentar fazer com que você confesse errado. Em vez de confessar fé, você confessa problema. Então, precisamos renovar a nossa mente. Aí entra Romanos 12, 2. Um versículo que conhecemos. Amém? Antes de ler Romanos 12, 2 e falar sobre algumas palavras-chave lá, eu queria ler com vocês Provérbios 3. Provérbios 3. De 1 a 3. Conselhos de sabedoria. Meu filho. Cadê os filhos? Amados do Pai. Amém? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. E que o seu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do seu coração. A palavra diz que nós precisamos pegar os mandamentos, o que a Bíblia diz ao nosso respeito, e colocá-los, cravá-los na tábua do nosso coração. Escreve na tábua do seu coração. Como, Paula, mas espera aí, como que eu coloco essa palavra na tábua do meu coração? Como que eu escrevo essa palavra dentro de mim? Aí, o Manassés Guerra está vindo por aí, né? Vai ter um treinamento de música, vai ter um treinamento para os pastores também. E aí eu lembro da música, que está lá em Salmo 45:1, que diz, eu também não sou cantora, não, mas eu vou falar. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Então, como é que eu coloco lá no meu coração? Como é que eu escrevo? A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Como? Falando. Com a língua, você vai escrever nas tábuas do seu coração.
Você falando, quando você fala, o primeiro ouvido que está ouvindo, que está recebendo, qual que é? O meu. É o meu, o primeiro que recebe. Amém? Espera aí que eu vou arrumar aqui, gente. Como eu sou da produção e da mídia. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, é falando. É falando. Mais um versículo que está lá em Salmos 45:1. É falando que nós conseguimos cravar a palavra no nosso coração. É falando que nós conseguimos escrever a palavra no nosso coração. Afinal, o nosso coração não tem tábua, não é tábua, né? Nosso coração não é o músculo que nós estamos falando. O nosso coração é o nosso homem interior. É aquele que nós somos lá por dentro. Então, os nossos pensamentos, quando ele vier nas nossas mentes, não pode sair confissão de problema. Tem que sair confissão de fé, porque a palavra que você fala, ela está cravada no seu coração. É a palavra que você fala. Você precisa falar. Você precisa falar a palavra. Confissão é concordar com Deus. Concordar e falar as mesmas coisas do que Deus pensa. O que Ele pensa de você? Ah, você é um miserável. Não, Ele diz que você é rico. Amém. Ah, eu sou um pobre. Eu sou doente. Eu sou enfermo. Não. A palavra não está dizendo, então você não vai falar eu sou o curado. A palavra diz que eu sou o curado. A palavra diz que eu sou próspero. Então eu vou dizer que a palavra diz que eu sou próspero. Amém. Ei, queridos, eu contei esse testemunho, não lembro se foi aqui. Mas eu me lembro que quando o Tiago e eu ainda não tínhamos as crianças, e todas as vezes que a gente ia pagar as contas, naquela época eu era mais administradora do que ele. Então eu estava ali sempre administrando as contas. E aí eu falava, Tiago, vamos pagar as contas? E aí, às vezes, a gente pensava assim, meu Deus, será que vai faltar? E o que vinha no meu coração é, não vai faltar. Não vai faltar. Porque Deus não alimenta os passarinhos? Comida não vai faltar. Nós vamos pagar as contas e vai sobrar. Em nome de Jesus. E eu declarava, e teve um dia que faltou. Faltou entre aspas. Espera que eu vou contar o testemunho. Quando nós estávamos lá orando, declarando, falando a palavra e não falando do problema, tá vendo? Você foi lá pagar as contas tudo. Não, ninguém, nem eu, nem ele. Hora alguma. Nós falamos, vai sobrar, não vai faltar. Então, se a nossa confissão era não faltar, alguma coisa precisava acontecer. E eu me lembro de uma irmã que congregava conosco, o Tiago tinha ajudado o esposo dela na casa de oração. E ela era muito grata por isso. E aí, um belo dia, nesse dia que nós estávamos orando, ela bateu na porta lá a gente morava num prédio, né? Bateu lá no apartamento, tocou o interfone. E aí, quando a gente foi abrir, ela falou, Paula, desce aqui, o Tiago está aí? Ele não era o pastor Tiago, né? O Tiago está aí? Eu falei, tá, desce aqui, eu quero entregar uma coisa para vocês. Quando nós descemos lá, era R$500. Mas e a confissão? Ah, não vai dar, peraí, não. Esse mês eu fiz as contas, não vai sobrar. Não vou pagar as contas, não vou dar o meu dízimo, não vou dar as minhas ofertas. Qual é a nossa confissão? Ei, queridos, suas contas estão pagas. O seu carro está quitado. Você não precisa andar preocupado ou ansioso pelas coisas dessa vida. Nós precisamos preocupar e declarar e descansar no Senhor. Preocupar com a palavra. A palavra está sendo pregada? Ah, essa é a minha motivação. Peraí, a palavra está sendo pregada? As pessoas estão recebendo? Essa é a nossa motivação, Jesus. Jesus é a nossa motivação, a nossa confissão.
precisa ser de fé. E sabe, queridos, falar fé não é dizer que eu não estou vendo o problema. Vocês sabiam disso? Aleluia! Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medite nela de dia e de noite. Confessar a palavra. Amém. Não se aparte da sua boca. O versículo diz: não deixe a palavra sair. Medita antes de sair incredulidade. Medite. Medite na palavra e fale a palavra. Medite. E todas as áreas da sua vida estão aqui na Bíblia. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela na sua saúde física. Está tudo aqui na palavra. Nós encontramos tudo aqui. Medite de dia e de noite. O que significa meditar? É falar com você mesmo. Você não precisa de um ouvido para ouvir o que você vai falar. Você precisa simplesmente sair falando. Eu sou próspero. As minhas contas estão pagas. Isso não é não falar o problema. Isso não é dessa forma. A sua boca, a mesma boca que pode levantar, é a mesma boca que pode derrubar. A mesma boca que pode curar, é a mesma boca que às vezes pode ferir. A mesma boca que fala paz, às vezes é a mesma boca que está professando ansiedade, incredulidade. Então nós que escolhemos, somos nós que escolhemos. A palavra do Senhor, ela é fiel nas nossas vidas, como nós lemos lá em Hebreus 10:23. Queridos, e a sua palavra, ela é uma semente, vai produzir fruto. Se você falar, não é se o pastor falar, não é se o seu irmão orar por você. Oração é bíblico, amém. Mas você precisa falar o que a palavra diz. Amém. É o que você fala, mas o que você fala precisa estar alinhado com o que a palavra diz. A sua boca precisa estar alinhada com aquilo que está lá escrito no seu coração. Fale a palavra, declare a palavra. Amém. Romanos 12:2. Eu queria colocar o versículo aqui para vocês acompanharem comigo. Romanos 12:2. Aleluia. O versículo de Romanos. Estou com 18 minutos? Estou sem lente. Lá em Romanos 12:2 vai dizer assim: não vos conformeis. O que significa conformar? Conformar significa moldar-se a um padrão passageiro. Não se conformar é você se amoldar com um padrão que é passageiro. Ou seja, padrão do mundo. Não se conforme. Com o quê? Com este século. O que é século? É uma mentalidade, uma cultura do mundo caído. Não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem à mentalidade, à cultura que o mundo traz. Porque o mundo, ele às vezes vai falar que não é possível. Pelo mundo, existem muitas impossibilidades. Mas em Deus, tudo é possível. E tudo é possível a quem? Aquele que não crê? Não, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que fala fé. Tudo é possível aquele que confessa fé. Tudo é possível aquele que fala fé e não aquele que fala o problema ou a incredulidade. Amém. Nós não vamos nos conformar, nós não vamos nos amoldar a este mundo, a maneira que o mundo pensa, a maneira que o mundo age. As nossas atitudes são atitudes divinas. As nossas atitudes são atitudes celestiais. As nossas atitudes são atitudes espirituais. Amém. Aleluia. E aí Paulo vai te dar
uma alternativa. Não se conforme com este século. Mas o que eu vou fazer? Olha que alternativa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual que é a nossa alternativa para não se conformar com esse mundo? É renovar a nossa mente. Porque a nossa mente, ela precisa estar alinhada com o que está no nosso coração. E sabe o que significa transformar? Transformar significa mudança interna e profunda. Enquanto no mundo tudo é passageiro, em Deus é uma mudança completa e profunda. Em Deus é assim, queridos. É uma transformação completa. Tudo na sua vida será completo se ainda não está. Então creia, acredite. Amém. Quando eu era adolescente, eu andava para lá e para cá com meus irmãos. Eu ia para as férias na casa de um, eu ia para a casa de outro nas férias, eu viajava, ia para as praias e pensava assim, meu Deus, quando eu vou ter dinheiro para fazer isso? Mas glória a Deus, eu estava sendo abençoada. Mas um dia vai chegar a sua vida completa, a mesma coisa aqueles que esperam por um marido, uma esposa, vai ser completo tudo na sua vida. Ou um carro. Às vezes você ainda anda de moto, de bicicleta, mas vai chegar, querido. Creia, sua confissão é como? Qual tem sido a sua confissão? A nossa confissão não pode ser, é mesmo, eu não estudei. Se eu tivesse estudado, eu tivesse uma oportunidade, eu teria um carro. Não, queridos, você é filho de Deus. Você tem que ter tudo. Amém? Por quê? Porque você é filho e a alegria que ele deu a você é necessário ser completa, é o desejo de Deus. Olha ali, queridos, no versículo final. Qual que é o resultado final para aquele que transforma a sua mente pela renovação da palavra? Você vai experimentar, olha aqui, o resultado final. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo é para você. Tudo foi feito para você. Aleluia. É para você viver o melhor na terra, sim. É para você viver se você quiser. Amém? Se quiser. Você quiser, você vai viver. Aleluia. A palavra de Deus é o nosso padrão. O Espírito Santo governa os meus pensamentos. O Espírito Santo governa as minhas decisões. O Espírito Santo governa as minhas atitudes. É possível. Mas às vezes eu não sei me dominar, eu não tenho domínio próprio. Você tem, porque é um fruto do Espírito. O que você vai fazer? Começar a confessar. Eu vou exercer o domínio próprio. Eu vou exercer paciência. Eu vou andar em amor. É uma atitude, não é sentimento. Amém? Você não precisa sentir para andar em amor. Você não precisa sentir para ter paciência. Você não precisa sentir para ter domínio próprio. Você só precisa usar o fruto que Ele já te deu. Aleluia, amém, queridos. Aleluia, Pai, Tu és bom, Senhor. Nós cremos na Sua palavra. Queridos, quando você pensa como Deus pensa, a sua fala muda. Por isso que quando você recebe Jesus, as pessoas começam a ver a mudança de vida e querem ter o que você tem. Porque até o seu jeito de falar muda. Sabia, queridos? Você começa a levar a vida com mais leveza. Eu vejo isso muito na maternidade. Às vezes eu vejo muitas mães que vivem com aquele peso de ser mãe. Parece que não tem aquela... Deus, é graça. Só posso te falar que é graça. Porque quando eu falo, já dei o exemplo, né? De quando eu estava lá no Rema, com uma criança na barriga e outra no colo, fazendo todo o financeiro da igreja, o financeiro do Rema, fazendo parte de acadêmico, ligando para aluno, fazendo o marketing todo. Se eu olho para trás, eu falei, gente, como é que eu consegui? Só Deus, com 2 crianças, só Deus.
Existe uma graça e um poder sobre as nossas vidas. Então, queridos, quando você está falando, confessando o que Deus diz, até o peso sai. Porque você está confessando. Você não está ali, ai meu Deus, não aguento mais esses meninos. Meu Deus, eu tenho 2 crianças, só juntar os 2, eles estão brigando. Qual que é a minha confissão? Deve ser que crianças abençoadas. Glória a Deus, que filhos maravilhosos que eu tenho. Ah, eles não dão trabalho, eles são tão obedientes. Mas quando eles desobedecem, eu tenho que ter calma, paciência, fruto, respira, agacha. Filhinho, então, amorzinho, então, não pode desobedecer. Eu estou renovando a minha mente. Amém? O tempo todo. O tempo todo, renovando a mente para falar o que é correto. Então, quando você pensa como Deus, a sua fala muda, o peso diminui, a visão fica mais leve. O seu trabalho fica mais leve. Você leva tudo mais tranquilo. Parece que tudo que você está fazendo, você respira. Não está aquela coisa, aquela pressão para fazer todas as coisas. Muitas vezes o problema não é o problema. Às vezes é a nossa mente que não está renovada. Mas existe uma graça. Transformai-vos. Nós vamos seguir a instrução de Paulo. Por quê? Porque eu sei que tem um resultado. E o resultado é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero viver isso. Amém. Aleluia. E eu sei que você também. Se você fala problema, é a sua mente não renovada falando. Porque em Deus temos todas as coisas. Em Deus temos todas as coisas. O que você fala com a boca entra em você e passa a ser a sua realidade. Ai, meu Deus, eu não estou aguentando essas 2 crianças de férias em casa. Começa a ser peso. Mas quando você começa, estamos de férias, vamos fazer isso, crianças? Vamos arrumar uma atividade tal? Vamos para a casa do coleguinha? Vai ficar mais leve, vai ficar mais leve. Quando você pensa como Deus pensa, ou seja, você renova a sua mente. Amém. E não aceitar a incredulidade do mundo. Hoje eu fui comprar uma mochila para o João Tiago. E ele queria muito uma mochila do Sonic, com o Knuckles e com o Tails. Decorei os nomes dos bichinhos. Tinha que ser os 3. Mas toda loja que eu entrava só tinha o Sonic. Só era o Sonic, as mochilas feias. Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu vou comprar daqueles super-heróis lá da Marvel que tinha lá, que ele gosta também. Aí a Maria Paula, nossa mãe, esse Hulk tá tão feio. Eu falei, é mesmo, né minha filha, não vou levar não. Aí a moça falou assim, você não vai achar. Sabe por quê? Porque só tem do Sonic, você não vai achar não. Na hora, a minha vontade era desistir. Porque ela falou com tanta convicção, você não vai achar, mas papo de vendedor, né? Aí logo eu pensei, papo de vendedor, eu vou achar. Maria, vamos atravessar a rua, nós vamos encontrar lá do outro lado. Aí a gente foi e encontrei. Agora, se eu tivesse desistido, a outra era R$170, a outra era 150. Economizei 20 reais. E não segui o conselho da moça, ou seja, eu não desisti. A minha mente falou, não, peraí, o João Tiago falou, vamos tentar mais um pouco, né? Não pode desistir, não pode desanimar, porque o mundo vai querer te desanimar. Vai falar que não é possível, que para você esquecer, faça isso e não faça aquilo. Mas se você está conectado em Deus, se você tem um Espírito e fica ligado nas coisas do Espírito, você logo reage. Vai dar certo, vai dar certo. Aleluia! Declare, queridos. Declare, Efésios diz que o Senhor há de suprir cada uma de nossas necessidades. Então, quando a necessidade chegar, você vai falar a Bíblia. Você não vai falar o problema. O Senhor há de suprir todas as minhas necessidades. O Senhor há de suprir. Aleluia!
Isso não é negar a realidade, é se submeter à realidade da palavra. A palavra tem que ser a sua realidade. E não o problema, não as circunstâncias. Você não está negando, você está só se posicionando à realidade daquilo que Deus tem. Sabe, queridos, eu tenho declarado algumas coisas na minha vida. Coisas que às vezes lá de 2019, que quando eu escuto meus colegas de trabalho falar, não, esquece, você vai receber mais seu FGTS, não. Porque lá em 2019 eu tinha um FGTS para receber. Mas eu não desisti. Eu creio que esse dinheiro vai cair na minha conta em breve. Eu tenho declarado isso. Então, queridos, quando as circunstâncias se levantar, mesmo que as pessoas tenham algum, igual é o sobrenatural. Você não nasceu para viver na mesmice. Porque andar com Deus é andar em novidade de vida. Espere, queridos, porque o de repente de Deus vai vir para você. Se você continuar falando e declarando fé, confessando a palavra, concordando com o que Deus diz. Aleluia! Amém, queridos? Deus está falando na palavra. A sua boca, às vezes, tende a não falar as realidades. E isso, às vezes, não é ser espiritual, é ser carnal. Então, a boca carnal, ela vai falar o quê? Murmuração. Ela vai falar o quê? Reclamação. Vai falar palavras sem fé. Ah, será? Um dia, quem sabe? Mas você nasceu para viver. O homem espiritual habita dentro de você. Renove sua mente e viva o melhor de Deus. Romanos 10 diz assim, porém o que se diz? A palavra da fé está na tua boca, está no teu coração. Mas e aí, o que você está dizendo? O que se diz? Digo fé, digo incredulidade. Digo fé, digo circunstância. Digo fé, digo problema. Digo fé, confissão de fé. Hebreus 10, 23. Esse é o nosso estilo de vida, andar pela fé. Confessar a palavra vai manter a resposta perto de você. A resposta está na sua boca. O que se diz? Peraí, minha oração está falando então, pai, eu estou cheia de problema, não aguento mais. Ou a sua oração é, pai, eu tenho esse problema para resolver, me dê estratégias, me dê discernimento, me dê ideias para que eu saia dessa situação. Essa é a sua oração, ela já vai começar a te dar a resposta. Porque o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, ele vai te dar solução. Mas se você falar, agora se a circunstância ou o problema te calar, você não vai conseguir falar. E como que eu escrevo no meu coração as palavras? Falando. A minha língua é como a pena. É falando a palavra. Amém? Eu vou falar a palavra e você? Então você vai dizer, eu vou falar a palavra. Eu vou confessar fé e não incredulidade. Aleluia! E um exemplo de não negar a circunstância, eu queria ler com vocês. 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. De 8 a 12. Eu gosto muito de quando eu estou passando por alguma circunstância, olhar para esses versículos. Porque às vezes, nós olhamos para as pessoas e pensamos assim, meu Deus, está sorrindo, não tem nada de errado. Mas a circunstância bate na porta de todos. Então eu vou o quê? Meditar na palavra. O que é meditar? Falar consigo mesmo. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8.
Em tudo, isso é Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, certo? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Imagina se Paulo tivesse assim, em todo lado eu estou atribulado, não sei mais o que faço. Em todo lado, atribulados. Não está falando que não tem problema. Porém, não angustiado, se levante por dentro. Fale essa angústia, sai em nome de Jesus. Sai angústia. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Quando o desânimo vier, se levante por dentro com a palavra. Ânimo. Somos perseguidos, porém não abandonados. O Senhor não te abandonou. Ele não vai te abandonar. E Ele disse que a promessa é para você. Ele é fiel. Somos derrubados, porém não destruídos. Força! E essa força é no seu braço? Não, é em Deus. Porque no nosso braço nós não conseguimos fazer nada. No nosso braço é peso. Com Deus é leveza. Aleluia! Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Aleluia! Jesus está com você. Jesus está no barco. Você não está sozinho. Aleluia! Você crê nisso? Queridos, Paulo reconheceu a pressão. Paulo não negou a circunstância. Ele não confessou derrota. Ele viu que tinha pressão, ele viu que tinha tribulação, mas ele não confessou derrota, ele confessou a palavra, ele confessou fé. Ele estava andando em fé. Como que eu sei se uma pessoa está andando em fé? Pelo que ela fala. O que ela está falando reflete o que ela pensa. E o que ela pensa reflete o que o coração dela acredita. Não é verdade? Aleluia! Paulo reconheceu a pressão, mas não confessou derrota. E aí, quem ora o problema? Quem ora o problema gera ansiedade. Porque está só pensando no problema, como é que vai ser o problema. Por isso vem depressão, por isso vem ansiedade. A palavra está na sua boca. O que se diz? A palavra está perto de você. Ele não te abandonou. O que se diz? O que você vai dizer em meio à pressão? O que você vai dizer no meio do problema? A palavra. A palavra, eu vou dizer a palavra, eu vou confessar fé. Paulo não confessou derrota. Paulo falou a palavra. Peraí, em quem eu vou me ter como influência? O mundo? Não, a Bíblia. Paulo é a nossa referência nesse exemplo, nesse versículo. E quem ora a resposta? Então, quem ora o problema gera ansiedade, medo, depressão. E quem ora a resposta? Quem ora a resposta crê. Quem ora a resposta espera. Quem ora a resposta descansa. E aí, como que você está, como diz o Tiago? Estou descansando no Senhor. E aquele problema que você me contou que nós oramos? O Senhor está resolvendo. O Senhor está resolvendo. Porque o descanso é nele. Porque o descanso é nele. Queria chamar o louvor. Existe um tempo para você descansar no Senhor. Nós estamos falando sobre confissão de fé. Mas sabe, quando às vezes nós não estamos vendo o que nós estamos confessando, você vai crer, você vai descansar e você vai continuar falando a palavra. Mesmo quando os resultados não mostrarem que está favorável. Mas você vai crer no que a palavra diz para você. Você não vai crer no que o mundo diz. Você vai crer no que a palavra diz para você. E é tempo de descanso. Se você já orou, se você já confessou, descanse nele. Existe refrigério para você. Existe refrigério
oração vai ser respondida. As suas necessidades vão ser supridas. Tudo que você espera nele vai acontecer. Por quê? Porque é garantia. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não desanima. Não desanima. Eu não desanimo. Eu não ando destruído. Eu não ando desanimado. Por dentro, vivendo a palavra, falando a palavra, crendo na palavra. Amém? Então, queridos, para concluir, quando algo se levantar, você vai falar. Você vai falar a palavra e não o problema. E eu quero 3 pontos para concluir. O louvor pode continuar tocando. Conclusão, você vai manter firme a sua confissão de fé. Nós aprendemos hoje que a confissão de fé, no original é fé e não esperança. Porque fé é para hoje, não é para futuro. É para agora. Fé chama a existência agora. Você vai fazer o quê? Manter firme a minha confissão. Você vai fazer o quê? Confessar e falar com a boca. O que se diz? A palavra está perto de você. E o último versículo, que eu não li com vocês, e eu quero ler. Esse é poderoso. Eu não vou dar lugar ao diabo. Eu não vou dar lugar ao diabo. Eu vou manter firme a minha confissão. Eu vou manter firme o que o Deus disse ao meu respeito. Eu não vou dar lugar à incredulidade. Eu não vou dar lugar à incredulidade. À carnalidade, desculpa. Amém? Então, você vai declarar comigo. Pode ficar de pé. Porque eu não falei sobre confissão de fé. Então, você vai confessar fé. Amém? Eu vou manter firme a minha confissão de fé. Fala com convicção. Tem que ser com convicção. Quem está ouvindo? O seu ouvido é o primeiro que ouve. E quem que vai crer? O seu coração vai crer. Vai estar escrito lá no seu coração e ninguém vai tirar. O diabo não vai roubar. Amém? Então vamos de novo? Eu vou manter firme a minha confissão de fé. Eu vou falar a palavra. Eu não vou dar lugar à incredulidade e à carnalidade. Aleluia! Você crê nisso? Aleluia! Quem confessa a palavra, vive a palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo a Tua palavra. Ah, Pai, porque ela é fiel. Ah, nós sabemos em quem nós temos crido. Tu és justo, bom, e nós vamos viver o que é perfeito, o que é bom, o que é agradável. Aleluia! Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigada pelas palavras que foram escritas na tábua do nosso coração, com a nossa boca, com a nossa língua, porque nós queremos manter firme essa confissão de fé. Não seremos mais os mesmos, mas nós estamos aqui para ouvir novamente a Tua palavra. E fé foi gerada no nosso coração, porque Romanos diz que eu ouço a palavra e fé é gerado. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Nós queremos engrandecer e louvar o Senhor agora. Amém?